Fechou, fechou. Gente, sejam muito bem-vindos oficialmente agora. E transmissão aqui pelo Instagram, no improviso mesmo, e mais eu vou ficar olhando um pouquinho mais para cá, porque a gente vai precisar aqui dar prioridade para as alunas, porque afinal a aula é de vocês, né, gente? Quem está aqui no Zoom. Se você puder, lindo, só compartilha. Acho que eu compartilhei, né? O link do Zoom. Mas bora lá, gente, bora lá, porque temos muitas coisas para passar para vocês hoje. Então, como eu falei, para quem chegou agora, papel, caneta e água, tá? Hidratação é importante, quem é minha aluna sabe que é inegociável. Então, estejam com água aí do ladinho, para vocês conseguirem manter a concentração e manter o foco, tá? O que que eu vou te ensinar aqui? Hoje, o objetivo é te ensinar a parar de desistir das suas metas. Quem aqui fez algumas metas, estabeleceu algumas metas para esse ano? Normalmente isso acontece no início do ano, né? Quando tá acabando o ano, você pensa assim, poxa, algumas coisas eu não fiz, mas eu tenho algumas metas. Compartilha aqui para mim e para quem tá aqui no Instagram. Tô aqui olhando para cá porque minhas alunas estão aqui, mas de vez em quando vou dando uma olhadinha para vocês, mas não escutando que o conteúdo é importante, tá? Então, responde aqui no chat para mim no Instagram e vocês aqui que estão comigo no Zoom, respondam aí se vocês têm alguma meta para esse ano. Que legal, Li, muito bom. Tá aí no caminho, mas tá escutando a gente. Vai compartilhando aí, respondendo no chat. Pensar em alguma meta para esse ano? Porque, gente, se vocês não pensar, tudo bem, calma, tranquilizem o coração, que vocês vão pensar aqui hoje. Depois que sair daqui hoje, vai ter que ter metas. Mas coloca aí, qual a meta que vocês estabeleceram esse ano para vocês? Compartilha aqui comigo também no Instagram, tá? Para eu ter uma ideia aí, inúmeras. Inúmeras metas. Coloca aí uma meta que você calculou para você. Uma meta para o seu corpo, uma meta para o seu relacionamento, meta financeira, também é importante. Logo no início do ano, a gente coloca algumas metas. Quais são as suas metas agora para 2024? O que você organizou aí na sua mente? Porque para você estar nessa live, é porque algum interesse em metas você tem. Então, eu quero saber. Aí, ó, a Ivanilde colocou fazer exercícios. Aqui no Zoom, ó, dormir e acordar todos os dias no mesmo horário. Essa é uma meta excelente. Então, ó, vão colocando aí as metas de vocês, organizar a parte financeira, Mona, legal. Então, vão colocando aí para mim as metas de vocês, porque aí eu vou conseguir ajudar vocês a entender se essas metas são reais ou não, se dá para atingir ou não. Ó, que legal, procedimento estético é uma meta bem legal. Para vocês ainda, porque tem uma galera aqui no Instagram, para quem é minha aluna já me conhece, né? Mas para quem está aqui no Instagram, vou só dar um parecer, tá? Eu sou a Nil, para quem não me conhece muito bem, porque chegou muita gente nova. Eu sou especialista em emagrecimento feminino. E aí, quando falo de emagrecimento feminino, quando falo, eu sou especialista em emagrecimento feminino, a primeira coisa, me dá uma diquinha então para emagrecer? Primeira coisa, vamos alinhar aqui. Eu não dou diquinha para emagrecer, tá? Porque não é com diquinha que se você emagrece. Por que que eu sei disso? Porque eu vivi o processo. Então não tem como você emagrecer com diquinhas. Ah, alguma coisa aí, me dá uma. É igual você falar que você vai emagrecer tomando uma pílula mágica. Não tem como, é todo um processo. Por que que eu sei disso? Porque eu vivi o processo. Eu emagreci mais de 30 quilos em menos de 6 meses, sem fazer loucura, sem fazer dieta restritiva, comendo hambúrguer, comendo pizza, comendo chocolate, sorvete, tá? Deu para emagrecer sem deixar de viver. E diferente da maioria das pessoas que estão aí na internet, deu para fazer esse processo e viver esse processo e ensinar esse processo, porque como eu passei por todo o processo, eu sei como que é. Quais são as dores, as dificuldades, as lágrimas que às vezes acontecem, né? Que durante o processo a gente dá, né? Às vezes as lágrimas, antes de você começar o processo, você sente como é doloroso. Já deixei de receber convites também, como aconteceram com as minhas alunas, né? Agora ela não come nada. Então, eu passei o processo, eu sei como tem alguns momentos de dificuldade, mas como também tem as alegrias, e aí a gente se apega sempre às alegrias, e hoje o resultado que eu tenho abrir não por nada que eu tive que abrir. E aí eu estudei bastante para conseguir fazer isso. Tudo que eu estudei durante o processo, inclusive com médicos ativos, estudando neurociência hoje, eu peguei tudo aquilo que parecia muito complexo e coloquei lá de uma forma bem simples para conseguir as minhas alunas conseguirem entender bem, tá? Então, tudo que eu lapidei na minha saúde, não só no meu processo de emagrecimento, foi com formação com médicos integrativos, da neurociência e tudo aquilo que era com vários termos
médicos, o que que eu peguei? Sintetizei, joguei de forma simples aqui para conseguir a galera conseguir entender. E aí as minhas alunas estão conseguindo ter resultados maravilhosos, a gente vai falar sobre isso hoje, tá? E aí, depois de tudo isso que eu passei, todo esse processo de emagrecimento que eu fiz, eu percebi que existiam alguns pilares que eram importantes ser respeitados se a pessoa quisesse ter saúde e emagrecimento. E aí veio o método 7P, a fórmula 7P. Meu Deus, o que é 7P, mano? O que eu vou conseguir ter nesse 7P? 7P nada mais é do que 7 pilares para você conseguir ter uma boa saúde, para você conseguir ter um processo de emagrecimento e de vida mais saudável, porque depois que você emagrece, você precisa manter o seu resultado. E esses 7 pilares ajudam muito. Quais são os 7 pilares, Nil? Alimentação, sono, atividade física, controlar ali o emocional, o estresse, né? Saber lidar com o emocional, hidratação, espiritualidade e financeiro, que é algo que a gente vai trabalhar na comunidade agora a partir do mês que vem, porque o pilar financeiro é importante. Se você é uma pessoa endividada, você é uma pessoa que não tem saúde, tá? A sua vida, as suas finanças só revelam como está a sua vida. Se suas finanças estão bagunçadas, a sua vida também está em outros pilares que você precisa cuidar, tá bom? E aí, depois disso, né, só pra gente encerrar, assim, quem eu sou na fila do pão, sem glúten de preferência, aí eu me tornei mentora, palestrante, coach, né, estudante eterna de neurociência, que é uma parte que eu sou apaixonada, e a neurociência que eu estudo é focada em mudança de hábitos e mudança de comportamento, tá? Então, esse foi o meu foco nesse processo de autoconhecimento e que agora eu passo esse conhecimento para outras pessoas, beleza? Gente, se vocês, vou até fazer um pedido para vocês, essa aula é exclusiva, né, para as alunas do Desafio New Saudável, mas a gente tem convidados aqui, são muito bem-vindos. Mas vocês que estão aqui no Instagram, compartilha essa live com outras pessoas. Tem aqui um aviãozinho no cantinho da tela. Compartilha essa live com outras pessoas, porque a gente vai falar sobre metas hoje. E assim como você vai ser beneficiado com esse conteúdo, dê a oportunidade. Não precisa ser 1 milhão de pessoas, não, ó. Uma pessoa. Escolhe, assim, uma pessoa que você pensa, poxa, seria tão legal se ela tivesse um incentivo de cumprir as metas dela, às vezes está querendo fazer um processo de emagrecimento, quer mudar algum pilar da vida dela, como a gente viu aqui. Então, é muito importante que vocês compartilhem isso com outras pessoas para a gente conseguir ampliar a quantidade de gente que vai ter acesso a essa informação. E tem quem está no Zoom também, compartilha, né? Pega lá o Instagram, compartilha a live que a gente está fazendo ao vivo também, beleza? Então vamos começar o conteúdo. Papel e caneta na mão? Papel e caneta na mão? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber, se você quiser ter metas alcançáveis, parar de desistir das suas metas, é ter um porquê. Primeira coisa que vai fazer você ter metas de sucesso e alcançáveis é você entender o seu porquê. Por quê, Nil? Por que que eu tenho que ter um porquê? Porque quem tem um porquê encontra um como. Quem tem um porquê encontra o como. E muitas vezes o porquê que você precisa ter aquela meta que você está estabelecendo, e algumas pessoas colocaram aqui, ó. Meta para manter a boa alimentação, estabelecer uma boa rotina, meta para sono, meta para cuidado financeiro. Para você ter todas essas metas, você tem um porquê escolher esses pilares, esses pontos na sua vida. E muitas vezes o seu porquê são as dores que você foi sentindo por você não priorizar essas metas. Faz sentido para vocês? Então, por exemplo, a dor ou um problema de você perceber que você tem falta de consistência, você tem falta de coerência, e às vezes você cansou já de viver assim, é uma dor, você quer quebrar esse padrão. Falta de coerência, Nil, porque se você fala, por exemplo, que você quer emagrecer, mas na primeira oportunidade que tiver, alguém te oferece um pudim, você vai para e vai comer o pudim? E às vezes não é um pedaço só, não, é 2, 3, e aí você até se descontrola e depois você fica lá carregando a dor de ter comido um monte de pedaço de pudim, um monte de pedaço de bolo, enfim. Você às vezes tem essa falta de coerência. E grava algo que a gente reforçou muito nessa edição do desafio com as meninas, né? Nas outras edições também. Então, para quem está aqui, estou aqui conversando com as meninas no Zoom, né? Que são as minhas alunas. O modo como você faz uma coisa revela o modo como você faz todas as outras. Então, se você tem falta de coerência num pilar que você disse que ia fazer, por exemplo, na sua alimentação, quantas outras áreas da sua vida você também está mostrando que é incoerente? Às vezes dói você reconhecer isso, mas você precisa saber. Se você faz isso em um pilar da sua vida, dá uma olhada em outros pilares. Às vezes você disse que a partir de agora você ia começar a economizar mais no financeiro. Você falou disso no ano passado. Aí você estabeleceu essa meta para esse ano, mas deu os 8 primeiros dias e aí você foi pedir um lanche no iFood, sem necessidade nenhuma.
Aí você já quebrou a meta de comer mais saudável e a meta do financeiro, porque não é um pilar essencial para você conseguir fazer, entendeu? Então, assim, ó, voltando lá, muitas vezes você precisa entender o seu porquê, tá? E o seu porquê envolve as suas dores. Você tem que quebrar esse padrão aí na sua mente, por isso que você estabeleceu essa meta. Então, falta de consistência, falta de coerência, falta de compromisso com você, a falta de disciplina, a dificuldade para emagrecer, são todos seus porquês. Você sente que sua autoestima tá indo lá pro buraco, você fala, não, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Aí isso te gera a necessidade de você estabelecer uma meta. Porque quando você vai vivendo dentro dessas dores, qual que é a consequência? Como é que você se sente, por exemplo, quando você come metade de um bolo? Senta e não aguenta ali diante de um. Abre uma embalagem de chocolate para comer uma fileirinha só, quando você viu, já tá na metade da barra, já terminou. Às vezes bate o arrependimento, a culpa, dá aquele registro do fracasso nas costas, tipo, mais uma vez eu disse que eu ia fazer um negócio e eu não fiz. O rótulo que você fica ali em você da procrastinação, os quilos a mais, tudo consequência de você não ter metas bem estabelecidas. Você perder a roupa que você gosta, a autoconfiança também vai para o chão, você começa a não se sentir à vontade. Por exemplo, se você é casada, você começa a não se sentir à vontade com seu marido. Até atrapalha a relação sexual quando você não tem metas estabelecidas sobre o seu corpo. Ah, e se você é solteira, muitas vezes a sua autoestima está lá embaixo, você não consegue nem pensar em se relacionar. Então, tudo isso impacta o fato de você não ter metas estabelecidas. Porque o que é a meta? Uma meta é a tentativa de você quebrar esse padrão. Você já não quer mais ter esse padrão na sua vida. E aí você vai lá e tem que estabelecer uma meta. E a meta nada mais é do que uma lista de desejos que você coloca lá em algum período específico do ano. Por que eu resolvi fazer essa live de metas? Porque durante essa época do ano, janeiro, início do ano, novo ciclo, aí você começa a fazer a sua lista de desejos. O que você quer para 2024? E aí, a lista de desejos nada mais é do que o que você quer. Só que quantas vezes você já fez lista de desejos? Vocês já fizeram alguma vez a lista de desejos, alguma coisa que você tem vontade de fazer? Comenta aqui pra mim no Instagram se você já fez uma lista de alguma coisa que você quer em algum momento. Às vezes esses desejos que você vem colocando, foi de 2022, aí não deu muito certo, aí você jogou para 2023 e aí 2023 passou e chegou dezembro, você deu aquele desesperinho, e fala: "Não, mas no ano que vem vai. No ano que vem vai. Dia 1º de janeiro eu começo". E ainda 1º de janeiro foi uma segunda-feira, foi, né, perfeito para quem estava querendo estabelecer meta. Não, agora eu vou, porque segunda-feira é um novo ciclo. E ainda mais o primeiro dia do ano, para muita gente foi o momento, né? Só que essa lista de desejos, se você não ficar até o final dessa live aqui, para entender por que que essa lista de desejos passa de segunda-feira para segunda, porque você começa na segunda para na quarta. Aí você fala, não, na segunda-feira de novo eu começo. Aí você para na quarta-feira de novo. Com muita persistência, você vai até quinta, mas chegou perto do final de semana, aí envolveu cervejinha, churrasco, aí você já desiste, né? Ou a pizza da sexta-feira à noite. Você fala, não, mas na segunda-feira eu começo de novo. Então, você vai vivendo várias segundas-feiras, vários meses passou, o ano passou, e se você não ficar até o final dessa live, você não vai conseguir entender por que você não quebrou esse padrão ainda, tá? Então, aproveita e compartilha também essa live com quem tá precisando escutar. Primeiro erro do você encontrar um porquê, e aí você já entendeu que o seu porquê vem das dores que você sente, e essas dores trazem consequências pesadas, você quer se livrar disso, e por conta disso você quer quebrar o padrão com metas. Qual que é o primeiro erro? Nessa lista de desejos que você fez, você tem um monte de querer, coisas que você quer fazer. Mas anota uma frase, você que está aí com papel e caneta na mão, anota uma frase. Querer não é fazer é poder. Anota isso. Querer não é poder. Por isso que as suas metas estão dando errado. Porque são coisas que você quer fazer. Mas querer não é poder. Fazer é poder, tá? Só que antes do fazer, o fazer é só o resultado. Antes do fazer, vem o passo determinante para você conseguir cumprir as suas metas. Presta atenção, é o passo determinante para você cumprir suas metas. É a decisão. Isso com vocês. O primeiro metas, porque a qualquer ela não decide. E querer é diferente de decidir. Decidir, gente, é tipo o passo
mais forte, é o comando mais forte que você pode dar para sua mente. Isso é neurociência, tá? O querer é o mais forte comando que você pode dar para sua mente. Porque querer, todo mundo quer. Mas por que que a pessoa procrastina e não alcança? Porque essas metas aí, ó, de melhorar o desenvolvimento pessoal e relacionamento, de ter uma rotina, de fazer exercício físico, que eu tô olhando algumas metas aqui que a galera do Zoom deixou. Ó, juntar um valor específico todo mês. Por que que querer você quer fazer isso, mas você procrastina e não alcança? Por exemplo, eu quero emagrecer, eu quero ter dinheiro, eu quero ter um casamento melhor, eu quero ter uma casa própria, eu quero trocar de carro, eu quero ter o corpo dos sonhos, quero ir pra praia, colocar um biquíni. Porque tem gente que fala, não, biquíni é horroroso, mas se o corpo da pessoa tivesse em dia, ela queria botar um. Ai, não, porque biquíni expõe muito. Falou a pessoa que tá acima do peso, não tem autoestima, por isso que já aborta biquíni, porque tem muito biquíni decente, gente. Aí a pessoa fica se escondendo atrás de short para não mostrar celulite e aquele camisetão de promoção de loja, aquele camisetão de supermercado, sabe? Aquele bem assim que você fala, meu Deus, já tá roupinha não pra você botar? Não, porque a pessoa ela quer se esconder. A vontade dela era de botar um cropped, como diz o povo, né? Bota um cropped, mas ela não tem coragem de botar um cropped, porque o corpo dela não tá compatível com isso. Ela quer, ela queria botar um biquíni, ela queria botar um cropped, mas ela não tá com o corpo compatível para isso. Por quê? Ela não cumpriu as metas que ela tinha estabelecido, porque ela queria, mas ela não decidiu. Enquanto fica no quero, você não muda nada, tá? Por quê, Nil? Porque a vida ela precisa de movimento. E o movimento, gente, vem da decisão. Quando é que você muda? Então, quando você decide. Por isso que o dia da decisão é tipo um dia muito memorável, é um dia pra você ter lembrado. É um dia que você fala assim, cara, eu decidi isso, pega um calendário, marca de vermelho, faz um círculo, porque é o dia que você determinou que ia mudar. Mesmo que seja uma coisa pequenininha, mesmo que seja algo pequeno. Porque lembra a frase que eu falei para vocês? O modo como você faz uma coisa revela como você faz todas as outras. Mesmo que seja uma coisa pequenininha. Mas muda, cara. Muda. Porque você vai entregar um novo padrão para sua mente. Isso é neurociência do querer, que é um comportamento infantil. Anota isso para você. O querer é comportamento infantil. E você vai para o estado de adulto. Adulto o suficiente para decidir. Essa é a diferença. Por que que a gente fala que é um comportamento infantil, comportamento querer? Porque criança quer um monte de coisa. Você já saiu com a criança, principalmente as crianças, por exemplo, que tem pai de carbolante, as crianças que entram nos corredores do doce, minha filha, é difícil conseguir manter controle dessas crianças, porque a criança vê um Kinder Bueno, ela quer, ela vê uma barra de chocolate, ela quer, tudo ela vai querendo, salgadinho, ela quer tudo. Ou não vamos falar de comida, não, né? Vamos falar de brinquedo. Quando você passa na frente do shopping, lá na frente de uma loja daquelas grandonas, tipo a ReHap, que tem aqueles monte de brinquedo da moda, que eu já não sei quais são os brinquedos de agora que as crianças brincam. Mas, na minha época era pilão e bolinha de gude, mas hoje as crianças têm uns brinquedos gourmet. As crianças olham aquilo ali, elas piram, porque elas querem aquilo. Aí o pai, que é o adulto, que tem consciência, até agacha assim, né, na direção da criança e fala, filho, não pode levar, tá? Por que que não pode levar? Por que que a criança não pode levar tudo que ela quer? Porque não tem como pagar. Ela não tem como pagar. Adulto é diferente. Adulto analisa o que ele quer. Adulto decide o que ele quer levar e daí ele paga o preço. Por isso que um adulto, quando ele vai fazer compras no mercado, ele não faz o arranque lá e pega tudo que ele quiser, não. Ele faz lá as contas bonitinho, ele sabe o que ele precisa pegar, ele sabe que não dá para levar o mercado inteiro, ele tem que analisar, decidir o que ele vai levar, porque ele sabe que depois ele tem que passar onde? No caixa. E quando ele passa no caixa, o que que ele faz? Paga o preço. Então, você entendeu o que que é difícil decidir? Porque quando a pessoa decide, ela tem que estar disposta a pagar o preço. E é isso onde muita gente que é adulto se comporta como criança. Fica claro para vocês? Adulto tem que pagar preço? Adulto paga tudo, gente. Vocês não são adultos? Vocês sabem como é que é a vida. Você quer um carro? Você paga. Não, Nil, mas não quero nada grande, quero uma coisa pequenininha. Tá bom, pode ser uma toalha de rosto lá para sua casa. Você quer? Então tá bom. Decidiu que você vai comprar? Paga.
Quer ter um jogo de cama novo? Decidiu que vai comprar um jogo de cama novo? Paga. Quer uma roupa nova? Paga. Tudo adulto tem que pagar. Nil, não quero nada material, não. Tô falando sobre o meu corpo, as minhas metas aí para juntar dinheiro, para ter mais disposição, para fazer atividade física. Beleza, pode não ser nada material, mas você quer ter um corpo bom, você quer ter uma disposição boa, você quer ter autoestima, você paga também, porque, gente, pagar é coisa de adulto. Querer só é coisa de criança, porque criança não precisa pagar. Quem tem que pagar depois é o adulto. Agora, qual que é o preço dessas coisas que não são materiais, mas que você quer, como seu corpo, sua autoestima, sua disposição? O preço é você parar de fazer o que é mais gostoso. O preço é parar de fazer o que é fácil. O preço é parar de fazer o que você está acostumado. É saber falar não quando você tem uma vontade absurda de falar sim com todas as suas forças. Você acha que é fácil, gente? Quando a gente tá aí. Minha mamãe fez aqui um pudim, tá ali na geladeira. Só que eu decidi que em 2024 não entra açúcar. Em mim, não. É uma meta arrojada para mim. Porque eu nunca fiz isso na minha vida. Mas a diferença não é que eu quero, eu decidi. Eu decidi que não ia. Então, mas é fácil você olhar assim, ó, no almoço de família, tem um pudinzão lá. Quem me conhece sabe que eu amo pudim. Pudim, bolo de cenoura com caldo de brigadeiro é um negócio que, se deixar, se eu não for disciplinada, vai metade pra mim. É fácil? Não, mas eu sei o que eu quero. Não só o que eu quero, mas eu decidi aquilo que eu disse que eu quero. Então você tem que falar não para preguiça, você tem que falar não para cama, você tem que falar não para não ter compromisso com você. Não para aceitar todas as carbolândias que aparecem na sua frente, você tem que aprender a ter disciplina de falar não. Porque você decidiu. A não ser que você queira ter comportamento infantil o resto da sua vida. De dizer que quer, mas não ser adulto o suficiente para manter essa decisão. Tá? Ah, Nil, mas então eu sei que deu muito trabalho, então eu escolho não vou fazer mais nada. Não vou fazer então. Vou ficar como eu tô. Presta atenção, Mindinho da Tia. Eu vou te contar um segredo agora que talvez você não tenha se dado conta. Quando você fala, não, eu não vou fazer nada porque eu quero ficar como eu estou, essa opção não existe. Porque a vida é movimento. Eu vou falar isso para vocês depois. Vou falar um pouquinho sobre isso com vocês depois. Não tem como você não fazer nada e você ficar lá. Ou você melhora ou você piora. Não existe essa de ficar onde você tá. Adulto que não quer pagar conta é adulto que não vive com dignidade. Se você cruza os braços e fala, pronto, não quero mais ser adulto, não quero pagar conta. Não vou pagar conta de água, não vou pagar conta de luz, não vou pagar conta de condomínio, não vou mais pagar conta. O que você vai fazer? Viver como indigente na rua. Por quê? Adulto paga conta. Ou então, não tem, gente. E aí, no momento em que você fala, tudo bem, vou pagar as contas essenciais aqui, mas a conta com relação à minha saúde, para poder fazer atividade física, para me alimentar melhor, para cuidar melhor da minha mente, parar de guardar ranço das pessoas. Eu não quero, então, mexer nisso. Tá bom, se você não escolhe cuidar da sua saúde, automaticamente você vai escolher cuidar da sua doença. Porque não existe ficar no meio termo, não existe meio termo quando se trata da vida. Então, sempre você tem que se perguntar: eu quero ou eu decido? Essa é a pergunta que um adulto tem que fazer, tá? Porque a decisão é uma meta interna. Gente, escreve isso no coração de vocês, mas escreve no caderninho também, que depois vocês vão esquecer. Decida, tá? Sem decisão não existe transformação. Sem decisão não existe transformação, tá? E tudo que for decisão, olha como é incrível. E a neurociência aqui sendo aplicada na íntegra para vocês. Tudo que for decisão, a sua mente vai dar um jeito de patrocinar, tá? Tudo que você decidiu, sua mente vai dar um jeito de patrocinar. Mas saiba também que a vida vai dar um jeito de te testar, para saber se é isso mesmo que você disse que ia fazer. Que as meninas que participaram no desafio comigo, inclusive, passaram por isso. Quando você fala assim, ó, agora vai, eu decidi, aí a vida vem testar. O que mais vai aparecer? Convite, os pão de mel fresquinho, né? Eu falo de pão de mel fresquinho, porque quando minha irmã é confeiteira, inclusive, mas ela participou do desafio e depois vou mostrar o resultado dela pra vocês. Quando aparece um pão de mel fresquinho, eu fico assim, ai meu Deus do céu, aquele cheirinho que toma conta da casa.
Aí um bolo recheado, ou aqueles bolo de vó, né? Tipo aquele bolo de fubá com goiabada, com erva doce, que eu gosto particularmente. Vai aparecer pudim, vai acontecer de você falar assim, não, eu decidi agora que eu vou comer saudável. Aí, num dia, você chegou podre de cansada em casa, tá lá, derrotada. Aí não tem nada adiantado na geladeira, não tem uma comida saudável pra você comer em casa, tá tudo congelado, frango tá congelado, carne tá congelada. Você tá cansada e aí o seu marido olha pra você e fala assim: "E aí, vamos comer uma pizza?" Vai aparecer, gente, porque a ideia é que você teste se você decidiu mesmo. Tipo, é decisão ou é que você tá fraca? Você só tá querendo. Ah, eu tô querendo ser mais saudável, mas na hora de testar, você dá pra trás. Então não é decisão, é só o querer, você tá se comportando como criança. Ah, eu quero mudar, eu quero emagrecer, né? Mas até foi muito engraçado que uma das minhas participantes do desafio falou isso pra mim: Nil, eu quero muito, mas tem uma voz dentro de mim, é um negócio assim, e aí a pessoa falou com muita intensidade, né? Eu falei, gente, mas eu já passei por isso, né? Mas eu deixei elas pronunciar. Aí ela veio assim, é um negócio dentro que começa a dar uma agonia, que eu falo, eu tento me controlar diante de chocolate, mas é um negócio, me dá um negócio, é uma coisa. Eu vou te diagnosticar essa coisa aí que você tá passando, não é nada espiritual, não. É emocional, amor. É o seu emocional gritando. Mas sabe o que isso revela? Que nesse sentido da vida, você ainda é uma pessoa de emocional frágil e bagunçado. Tem cura, tá? Dá pra resolver. Mas assim, se esse monstro que habita em você, ele é tão forte a ponto de fazer você desistir da sua decisão, você tá prisioneira do seu emocional. Você não tem autocontrole, tá? E às vezes você tá querendo melhorar, pode ser uma das suas metas aí de 2024, que você vai melhorar algumas qualidades que para você é importante. Eu tô nesse foco, né, da paciência. Revelo que está sendo desafiador para mim, mas algumas pessoas estão no processo de, eu quero melhorar meu autodomínio. Amor, começa pelo que você come, porque se você não controla o que você come, você vai querer controlar outras coisas na sua vida. Porque o autodomínio não é só, tipo, você não ficar jogando panela pela casa, não é só você deixar de gritar com o vizinho, não é só isso, porque são coisas grandes, mas lembra o modo como você faz uma coisa revela como você faz as outras coisas. Então, se você não tem autodomínio sobre o que você come, isso já revela um gap gigante aí que você precisa resolver, tá? Então, comece com coisas pequenas para mostrar que você decidiu mudar e não só que você quer mudar. E aí, o que que pode ajudar? Você escolher algumas áreas que são pequenas. Tipo assim, ó, vamos lá, vou colocar. Algumas de vocês falaram aqui que vocês querem melhorar a questão, ó, fazer exercício físico, seguir uma rotina. É algo que vocês aqui que estão no Instagram também querem? Vocês querem melhorar, por exemplo, atividade física? Esse ano de 2024 vai ser de vida fitness? Manda aqui para mim. Vocês têm o interesse de melhorar a atividade física? Porque tem uma coisa simples que dá para fazer, tá? Escolhe, por exemplo, atividade física. Faz 5 agachamentos por dia. Aí você fala que meta besta. Tá, deixa eu te explicar, que aí a gente vai entrar na parte da neurociência. Faz uma atividade física que você se proponha, se comprometa a fazer todos os dias, assim que você levantar. E não faça algo gigante. Só crie um novo padrão para sua mente. Então, estabeleça que você vai fazer 5 agachamentos todo dia. Sabe aquela meta que dá até vergonha de você falar que essa é sua meta? Mas faz isso, confia no que eu tô falando. 5 agachamentos. Você vai falar assim: a partir de hoje eu vou começar a fazer atividade física, eu vou fazer 5 agachamentos todos os dias. Beleza, pode fazer lá, 5 agachamentos todo dia. Você vai perceber, quando você for fazer os 5 agachamentos, você vai ficar até com vergonha de você. Você fala, gente, mas eu fiz 5 agachamentos, dá pra fazer 10, né? 10 é o dobro daquilo que você tinha se proposto. Poxa, que legal. E aí, ao passo que os dias vão avançando, você criou a rotina na sua mente, porque todo dia você vai fazer. O seu cérebro gosta de rotina. Só que para você manter essa rotina, no mínimo 21 dias. E eu vou até falar depois, outro dia, para vocês, sobre possibilidade de você criar hábitos e estabelecer hábitos em 30 dias, tá? Normalmente um hábito, no último estudo que eu tinha visto, demorava 273 dias, mas eu estava lendo um livro do Hal Elrod,
falando sobre o Milagre da Manhã, que ele deu essa proposta e eu estou praticando comigo, e tá dando muito certo. Então, eu acredito que dá sim, se você tiver disciplina, para você criar hábitos em 30 dias e você ter esse hábito estabelecido na sua mente. Então, coloca esse hábito aí para você. Você quer fazer atividade física? Beleza. Coloca como uma meta 5 agachamentos todo dia. Ah, 5 agachamentos, depois você acrescenta. Quando você estiver dando conta dos 5 agachamentos, que é um negócio que você faz, gente, em 20 segundos. Agora você vai falar para mim que você não consegue. Ah, faz 10 polichinelos. Tá bom, vou fazer 10 polichinelos aqui. Fechou. Fiz a minha atividade física de hoje. Nil, mas não vai ter resultado nenhum isso. Ô, ser humano, para de querer ser imediatista. Às vezes você tá 30, 40 anos sem fazer nada da sua vida. Começa aos poucos. Mais importante do que a quantidade é o comprometimento, é a constância. Por quê? Pode ser que no seu corpo, num primeiro momento, realmente 5 agachamentos vai fazer uma cosquinha, né? Mas a mensagem que você está passando para sua mente é: poxa, eu sou disciplinada sim, poxa, eu consigo fazer sim, porque eu estou fazendo todos os dias. Olha, eu estou há 5 dias fazendo atividade física todo dia. Ah, aí você vai se menosprezar, mas é só 5 agachamentos, mas antes eu não fazia nenhum. Poxa, que legal. Agora, desses 5 agachamentos, você vai ver que você faz tão rápido que você vai aumentar para 10. Faz flexão. Se propõe aí, eu vou fazer flexão. Faz 2 flexões. Aí depois você vai ver que você dá para fazer 3. E aí você vai aumentando gradativamente. Porque mais importante do que a quantidade que você faz é a frequência. Porque tem gente birulento que vai começar a fazer atividade física, sabe o que que faz? Faz 2 horas de academia. Aí depois passa um mês sem aparecer, porque se travou todo. Ah, não, se eu for começar, vai ser com a caminhada. Aí no dia 1º de janeiro começou a caminhada, caminhou lá 1 hora e meia. No dia seguinte, a pessoa não ia ter 1 hora e meia para ir. Resultado, ela não foi. Hoje é dia 8 de janeiro, a pessoa nunca mais caminhou. Que adianta você fazer uma vez com intensidade máxima e depois você desistir de fazer no meio do processo? Faz um pouquinho só, estabelece, tipo, 10 polichinelos. Assim que eu acordar, eu vou fazer 2 polichinelos. Cria a constância na sua mente. Primeiro, grava isso. Primeiro você muda, depois você melhora, tá? Ah, Nil, eu quero melhorar o meu sono, é a minha meta. Gente, sem sono, esquece, você não vai conseguir ter saúde, tá? Então, entenda que é o pilar básico para conseguir ter saúde. Você quer melhorar seu sono? Larga a bênção do celular. Ai, Nil, mas é porque me dá um negócio. Ô, lindo, você pega para mim o carregador do notebook que vai morrer aqui. Obrigada. Ah, você quer melhorar o seu sono, mas você fala, ai, é porque começa a dar uma agonia dentro de mim, assim, parece que tá faltando alguma coisa que sua mão até coça para ficar fazendo isso aqui, ó. Cara, criança, pensa, toda vez que dá essa agonia dentro de você, é a sua criança gritando, mas criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. O adulto, para ter resultados, para prosperar na vida, em qualquer área que seja, precisa decidir. Enquanto você estiver se comportando como criança, deixando essa agonia tomar conta, cara, você não vai conseguir fazer nada da sua vida. Então, com relação ao seu sono, se desafia, começa a colocar o seu celular no modo avião, 9 horas da noite, ponto, acabou. Minha cota de celular já foi hoje. Ai, Nil, mas e se alguém morrer? Porque você já coloca a pior desgrama que podia acontecer na sua vida, né? A pior tragédia, você já coloca lá como uma desculpa para ter que ficar ali perto do celular. Mas e se alguém morrer? Papai tinha mania de falar isso, não tem que ficar com o celular perto, que vai que alguém, vai que é uma emergência, né? Eu vou ser um pouquinho fria agora, mas assim, sai do estado criança e vamos para o estado adulto, porque o estado adulto raciocina, tá? Para poder tomar a melhor decisão, beleza? Vocês estão comigo aqui? Vamos raciocinar juntos. Se alguém morrer, você vai poder ressuscitar a pessoa? Não, né? Não vai. Parece frio o que eu tô falando, mas não é, gente. Vamos raciocinar. Se você tiver uma notícia aí de que alguém morreu, você não vai poder ressuscitar a pessoa, certo? Então preserva a sua paz. Por quê? Vai ser até bom que você tenha a oportunidade de dormir uma noite inteira, porque no dia seguinte você vai estar até mais disposto para conseguir dar suporte para quem precisar, para dar o ombro amigo para quem precisar, porque você saber que a pessoa morreu, ainda mais que tem os trâmites e tudo de lidar com as coisas, não vai resolver nada você ficar sem dormir. Então você não precisa ficar com o celular do lado esperando uma notícia de derrota, sabe? Ai, mas e se acontece um acidente? Você é médico? Você também não vai conseguir fazer muita coisa, gente. Então, para de ficar usando desculpa que pensa assim, ó, mesmo na pior situação, ainda assim, racionalmente, você não pode fazer nada. Então, deixa o celular no modo avião.
A não ser que você seja assim, um plantonista, que eu sei lá, tem às vezes a galera da Coli não sai. Mas de uma forma geral, você não precisa ficar com o celular ali. Deixa o celular no modo avião, que inclusive, até uma dica para vocês, não se carrega celular enquanto você dorme, tá? Não façam isso. Chuchu falou que explode, mas por mais que não exploda, tem frequência eletromagnética e isso atrapalha no seu sono. O celular não se carrega enquanto você estiver dormindo e, de preferência, se o seu celular tem que ficar no quarto porque você vai precisar dele para o despertador, modo avião no celular, tá? Porque se ele tiver com Wi-Fi ligado, ele vai criar onda eletromagnética, vai atrapalhar o seu sono. Beleza? Então, são essas coisas práticas que você tem que fazer. Ah, eu quero melhorar o meu sono. Sai do querer e vai para a decisão. Começa a botar o seu celular no modo avião. 9 horas da noite não mexe mais. Quer melhorar o consumo de água? Tenha garrafinha por perto. Não fica lá, eu quero melhorar a minha hidratação, que eu bebo pouca água. E que você está fazendo o quê? Você decidiu? Então toma atitude. E tem uma frase que eu quero muito que vocês anotem e reflitam, tá? Frase é assim, ó, gente. A vida que você quer depende da pessoa que você está disposta a ser. Então você diz que quer uma vida, você quer ter uma vida, ser uma pessoa que dorme melhor, que come melhor, que vive melhor, que tem mais disposição, que tem alegria, que a autoestima fica lá em cima. Você quer ser essa pessoa? Se comporte como tal. A vida que você quer depende da pessoa que você está disposta a ser. E para isso você precisa de decisão. Por quê? Porque ninguém, a não ser você mesma, pode impedir você se você está decidida a mudar de vida, tá? Ninguém pode impedir alguém que está decidido a mudar de vida. Só que a vida que você quer depende da pessoa que você está disposta a ser, tá? E foi isso que as mulheres lá do Desafio Nil Saudável fizeram, e aí foi muito legal. Primeira coisa que fez o sucesso delas acontecer. O resultado é só uma consequência da decisão, porque elas primeiro tiveram que decidir. Nil, como é que elas decidiram? Como é que ficou revelado que elas decidiram? Como fica uma evidência de que elas decidiram? Ela desafio. Pronto, a decisão ali foi tomada. E aí, primeiro você muda, depois você melhora. E aí, como é que você melhora? Sabendo como você vive, como é que você planeja suas metas, como é que você estar num ambiente onde as pessoas estão querendo a mesma coisa que você facilita esse processo. Então é muito legal. Para você ter uma ideia de como essas mulheres incríveis, exemplos reais de pessoas reais, de vidas reais, com problemas reais, com correrias reais, como é que elas conseguiram traçar a meta para conseguir ter resultados reais? Eu vou pedir para a Jane, que é uma aluna aqui do desafio, que inclusive se tornou nossa líder de comunidade. Você consegue colocar ela aí, Chuchu, na tela simultânea? Vê aí se vai aparecer para vocês a Jane, só me manda um okzinho aí. Foi? Ah, então tá bom, porque aqui eu não vejo a Jane na simultânea, né? Então tá bom. Então vamos lá. Bora lá. Jane, conta aí pra gente, né? Você, aluna do Desafio Saudável, uma pessoa com problemas reais e vida real e tudo real. E, gente, entendam o seguinte, tá? A Jane, assim como outras mulheres que participaram do desafio, elas primeiro tiveram que decidir. E muitas vezes, e é por isso que é importante você prestar atenção, eu espero que aqui no Instagram vocês consigam me escutar, porque a gente não conseguiu fazer transmissão simultânea da galera compartilhando a tela. Mas entendam que a rotina que a Jane tem é muitas vezes a rotina que vocês têm. E a desculpa que vocês dão podia ser até uma desculpa que ela deu, mas não casou mais, porque ela decidiu. A partir do momento que uma pessoa decide, ninguém pode impedir ela de mudar, a não ser ela mesma. Se ela voltar para o lado infantil e mudar a decisão que ela teve, né? Jane, compartilha com a gente aqui. Seu somzinho tá aberto aí? Eu não tô conseguindo chegar, tá? Então, beleza. Jane, compartilha aí com a gente. Conta um pouquinho de como é que é a sua rotina, já que você é uma pessoa real. Eu trabalho de forma autônoma, então eu faço renda extra com algumas faxinas, alguns dias na semana, mas a minha renda principal vem da confeitaria. Para mim, não tá saindo o E áudio da Jane. Vocês estão conseguindo ouvir a Jane? Tá? Então, vou precisar.
Peraí, gente, deixa o meu TI dar um help aqui. Ah, tá. Vamos lá, TI. Botei. Parte 2. Ô, Jane, fala alguma coisinha aí para eu poder ver se eu consigo te escutar. Alô, alô. Tá Ah, ouvindo? agora sim, Agora agora estou sim. ouvindo perfeitamente. Só estava saindo no computador dele, eu não estava conseguindo te ouvir. Mas conta aí pra gente, conta um pouquinho da sua rotina. Como é que é você, uma pessoa real com problemas reais? Então, assim como o Júlio, eu tenho 2 empregos. Então, eu faço renda extra com faxina algumas vezes, mas a minha renda principal vem da confeitaria, né? E, além disso, eu faço o trabalho voluntário, né, por tempo integral, então eu dedico boa parte do meu tempo também para isso. Então, e fora as coisas de casa, né, porque eu moro junto com a minha irmã, com a Jaque, então a demanda da casa vem para nós duas, mas eu acabo tomando a frente nisso na maior parte das coisas, porque a nossa divisão de tarefas acaba sendo assim, né? Então, ó, vida corrida, vida real. Mas mesmo assim, você, mesmo com todo esse cenário que para muitas pessoas usam como justificativa, como desculpa para não fazer, percebeu que, cara, precisava entrar no desafio. Tá, mas por que que você decidiu entrar no desafio mesmo tendo uma rotina corrida? Então, no último ano eu já vinha no processo de emagrecimento, mas de uma forma assim muito natural, que eu só fui cuidando um pouco melhor da alimentação e eu fui perdendo peso. E aí eu falei assim, eu quero que essa mudança seja permanente. Para essa mudança ser permanente, eu preciso fazer atividade física. E era aquela coisa assim, quero fazer caminhada, mas não tinha decidido. Então, passava o dia e era para eu ter feito caminhada hoje, não fiz. Então, eu tava naquela vontade, assim, de fazer atividade física, foi a razão que me fez entrar no desafio, porque eu sabia que eu ia ter que me comprometer. Porque eu não estava conseguindo fazer isso e eu sabia que sem atividade física eu não ia conseguir fazer essa. Foi a Jane mesmo, que eu tô enxergando as outras meninas. Hum, vamos ver se ela volta. Se ela não voltar, aí a gente manda bala. Ai, tava tão gostoso escutar ela. Gente, acho que ela caiu mesmo. Mas não tem problema não. Quando ela voltar, caiu mesmo. Não tem problema não. Depois a Jane volta e termina de compartilhar com a gente é, o restante da história dela. Mas vamos chamar então quem? Vamos chamar a Mona? Aí, ó, tava mesmo, né, Frá? Tava gostoso escutar a Jane. Mas não tem problema não. Vamos chamar a Mona? Chama a Mona aí, Chuchu, por favor. Que a Mona também representou super bem a gente lá no desafio. Não, aqui pra mim não apareceu, mas eu posso colocar ela aqui, adicionar. Vamos lá. Destacar. Olá. Estão me ouvindo? Adicionar destaque. Ah, estamos aqui. Boa. Tô te ouvindo, Mona. Muito legal. E você, depois a gente volta para a Jane, nós vamos torcer para a Jane conseguir voltar. Mas compartilha um pouquinho aí pra gente, porque eu sei também que você tem rotina corrida, tem filho, marido, né? Compartilha, como é que era a sua rotina? E, gente, se identifica, porque a rotina que essas mulheres têm poderia ser usado como desculpa justificativa para não fazer o melhor por elas, mas elas viram que dava para fazer. Conta aí pra gente, Mona, como é que é um pouquinho da sua rotina? Então, eu sou professora, né? Dou aula 3 vezes na semana. Também tenho trabalho voluntário, então, de tempo integral, né? Dedico mais tempo para ensinar as pessoas, né, sobre a Bíblia. E tenho filha, esposo, né? Toda a demanda de casa. Que a gente sabe, como a Jane falou, né? Que a gente são várias coisas, né? Parece que se multiplicam até. Se E fosse fazer aí, só isso, já ia dar conta do dia todo.
Só, pronto, é isso. A rotina é mais ou Legal. menos essa, né? Com todas as demandas que requer, né? Então, mulher, Professora dona de sabe casa, como é, trabalha né? fora, professora que tem que dar conta, E traz trabalho professora para casa. que trabalha no trabalho e mais em casa, né? Mas por que que mesmo você estando nessa rotina tão acelerada, você escolheu entrar no desafio? Por que que você decidiu entrar? Então, como a Jane falou, aconteceu algo parecido. Eu já vinha fazendo algumas mudanças, né? Desde o final de 2022, só que aí eu tinha muita coisa na cabeça, muito conhecimento, comecei a ler e assistir muitos vídeos, né? Seguir médicos integrativos, você, né? Conheci a Wanda, depois conheci você. E aí, muita coisa eu tinha conhecimento, assim, muito conhecimento solto, mas eu estava sentindo como que sem rotina, né? Sem saber o que fazer com tanta coisa que eu estava conhecendo, que não fazia parte, né, da minha rotina. Jejum intermitente, aí eu ouvi falar, chá, alimentação saudável, suplementos, exercício, então muita coisa que eu vinha ouvindo e querendo colocar na minha rotina, mas eu não sabia como. Aí, quando Uhum. você lançou o desafio, eu digo, oba, eu acho que eu vou conseguir isso agora, Legal, né? mas você ficou com medo de não dar conta, assim, por conta das suas atividades? Qual que era a sua expectativa quando você falou assim, beleza, eu vou entrar no desafio, mas ficou insegura? Como é que foi pra você? Fiquei um pouco insegura, porque assim, eu tenho medo do desafio. Uma pessoa diz assim, ah, você não vai conseguir. Eu digo, eu não vou conseguir mesmo, não. Geralmente eu sou. Já Aí quando, desistiu de começar. é, aí quando você falou desafio, 21 dias e tal, mas aí explicou a questão da neurociência, né? Que leva tempo para um hábito ser estabelecido. Aí eu gostei. Eu fiquei com medo, mas ao mesmo tempo eu já vinha seguindo você, eu gostava muito do que você colocava no Instagram. Todo dia eu ia lá, né? Eu chego do trabalho, colocava o celular lá para ir fazer o almoço e já ia ver o que você tinha colocado. Aí eu imaginei assim, no desafio eu ia estar mais pertinho e ouvir mais do que você tinha para dar para a gente, né, de conhecimento. Eu pensava em conhecimento também, né? Nesse momento eu ainda estava presa na questão do conhecimento, mas vai além disso, né? Então eu fiquei com medinho, mas depois eu digo, não, vai dar certo, porque eu já vinha seguindo você, então eu acho que eu pensei assim, lá no desafio você ia entregar até mais do que você já entregava no Instagram, entendeu? Ah, que legal. E de fato foi assim? Você sentiu isso, essa entrega lá no desafio? O que que você mais gostou lá? Olha, foi além, né? Eu até falei no primeiro desafio que assim, quando eu entrei, eu pensava assim, ah, vou estabelecer uma rotina, hábitos saudáveis e saber comprar as coisas, né? E aí eu vi que não foi só isso, foi muito mais do que isso, né? Porque assim, mexe com o emocional também, né? Questões que estão amarradas ali, que a gente pensa que é só comer direitinho, mas que não é emocional. Quando eu preenchi a roda da vida mesmo, eu fiquei impressionada que tinha lá a parte de qualidade de vida, hobby, lazer, criatividade. Eu não sabia mais o que era fazer isso, né? Eu ficava assim, eu sempre gostei de ler, né? E eu tinha parado de ler fazia muito tempo, então o desafio me ajudou a voltar a ler. Ai, E que aí eu delícia. vi que não era só questão de comer bem, né? De montar uma rotina, mas era mais do que isso. Eu comecei a ter alegria, a ser mais agradável em casa, porque o meu momentinho de ler estava preenchendo, né? Algo que faltava em mim, que eu sentia que faltava. Aí até minha filha, meu esposo, eles ficaram, olha, como se fosse assim, agora é o momento dela ler. Aí eu fazia o meu chazinho, substituía o café pelo chá, fazia o chazinho, pegava o livro e ia ler. Minha gente, foi assim, uma sensação que eu nunca mais tinha sentido, sabe? De você se priorizar em algum momento, dizer, esse momento é meu. Uhum. Foi bom, bom demais. Que delícia. E se você pudesse destacar, assim, né, na questão do desafio, onde é que você sente que você mais evoluiu? Você entrou com o intuito de ver, né, a questão de manter uma boa rotina, né? Pegar toda essa obesidade intelectual, eu chamo isso de obesidade intelectual, porque você segue um monte de gente, vê um monte de coisa, mas no final você fica assim, eu vou para onde? No meio de tudo isso, você pensou, pronto, pronto, vou organizar aqui, né? Vou me alimentar bem. Às vezes a sua intenção era essa, mas onde você sente que você mais evoluiu? Às vezes é alguma coisa que você achava que você não dava conta, mas que você provou pra você que tem força pra fazer. Olha, Nil, assim, a parte do autocuidado.
sabe? Eu acho que eu estava muito carente, eu não sabia disso. Os podcasts mesmo, eles fizeram isso, né? Me dava sempre o tino, assim. Eu dizia, eita, é isso que tá faltando. Eita, sabe? Era um eita atrás de eita, que nem nordestino, né? Aí eu ouvia, dizia, aí o autocuidado, que eu mais foquei foi a qualidade de vida, que eu percebi que era o que eu mais tinha deficiência, sabe? De olhar para mim, de com mais cuidado, com mais carinho, não me cobrar tanto. Aí, desde o primeiro desafio, quando você falava assim, ó, como é que a gente vai cuidar do outro se a gente não cuida da gente? E eu estava me sentindo desgastada cuidando dos outros, além da família, né, da minha família, filha, meu esposo, a cachorrinha que eu tenho, mas a mãe, o meu irmão. Eu estava me doando muito, mas eu não cuidava de mim. Então, era uma sobrancelha, era um batom, era uma unha, era um colocar o pé na terra, ouvir uma música, era um dançar. Nada disso eu fazia. E quando eu passei a fazer no desafio, né, desde o primeiro desafio eu vim fazendo essas mudanças, esses ajustes, aí eu percebi, assim, como eu fiquei, me tornei alegre, mais alegre, sabe? Como se tivesse destravado alguma coisa que estava ali. Aí até para cuidar do outro, eu me senti melhor. Meu esposo sentiu isso, a minha filha, eu percebi, assim, que eles ficavam, né? Olhando para mim, me deixando ler no meu momento, e até indo comigo, né? Quando eu falava do aterramento, vamos fazer aterramento. Pronto. Motivava a família toda. Eu achei muito bonitinho que a Mona até falou, né? Que quando o desafio estava terminando, que aí a filha e o marido dela, tipo, mas e os podcasts, né? Porque eles acabavam escutando com você também. A Lara, ai, não acredito, já vai acabar. Eu digo, vai. Ela, e agora os podcasts que eles escutam juntos, né? E eu já conversei assim, vai, não vai, eu pego meu esposo e minha filha falando, olha o que a Nil falou, viu? Eles até me ameaçam, né? Ó, vou dizer pra Nil que você tá comendo isso. Mas aí, até quando você come, é com consciência, sem arrependimento, sem culpa, né? Porque no desafio a gente aprende isso, que a Outra gente tem que ter alegria. a questão do rótulo mesmo, né? Veja como é poderoso assim, aquilo que a gente aprende e coloca em prática. Porque né, aqui em casa se tornou um hábito. Não é que tudo que a gente come, tudo que eles comem, que eles escolhem está de acordo, né? Com o que a gente acha, sabe que é bom. Mas eles já têm essa consciência. Vão lá, olha, meu esposo estava vendo uma maionese. Ele disse, olha, vê que está bom. Eu vi um negócio meio estranho aqui, eu digo, essa eu não gostei muito, não. Então, a gente já tem essa linguagem, já faz parte. Olha só o que o desafio trouxe para nós. Já faz parte da nossa família agora, ler rótulo, coisa que a gente não fazia antes, né? E quantos anos a sua filha tem, Mona? Tem 13. Olha a boa experiência e o bom exemplo que você está deixando para ela. Ai, Ela está numa fase de decisões na vida e o que você está deixando para ela, ela vai conseguir carregar para o resto da vida. É um ensinamento para ela. E a sua responsabilidade como mãe ensinar isso, né? Que ela pode sim comer lá carbolândia, mas que comer com consciência, com responsabilidade, mas saber fazer escolhas melhores para ela. Excelente. Parabéns, você merece, não pare. Obrigada mesmo por ter dedicado esse tempo, compartilhado com a gente sua história real aqui, como o desafio foi bom para você. ai, eu Muito que legal, agradeço. parabéns. Eu tenho muito a agradecer, viu? A você, as meninas, assim, que todas, a gente acaba sendo uma família, né, no grupo. A gente se apoia. Eu já postei coisa, estou fazendo isso. Que bom você está fazendo, vou fazer também. Uma apoia a outra. É muito bom. Eu A só tenho gente a se motiva demais, né? agradecer. Que delícia. Parabéns, Mona. Obrigada mesmo pelo seu carinho, pela confiança no trabalho que a gente executa aqui, porque a nossa ideia e a nossa prioridade é transformar vidas, e enquanto a gente puder fazer isso da melhor forma possível, assim como você foi ajudada, né? Isso que a gente quer construir agora a partir de fevereiro com a comunidade Nil Saudável, então vai ser fantástico ter você lá com a gente também, né? Vamos ver, se Jeová permitir, a gente vai estar juntinho, tá bom? Mona, obrigada, viu, meu amor? Fica com Jeová e parabéns pelo seu progresso, pelo seu sucesso. Muito legal. Vamos Obrigada. chamar outra pessoa agora? Não sei se a Jane disse que a luz estava indo e voltando, mas eu acho que ela conseguiu voltar aí. Vamos voltar com ela? Você consegue trocar para mim, ô lindo?
Vamos ver se a gente consegue terminar de escutar a Jane, meu Deus, porque a luz dela não colaborou, mas se a gente não conseguir, não tem problema. Eu acho que lá tá oscilando ainda. Que ela foi, voltou, foi, voltou. É, caiu de novo. Vamos chamar a Carolzinha? Vamos chamar a Carol para poder compartilhar com a gente, ó. Ó, deixa eu me destacar aqui também. Vamos tentar a Jane. Pronto! Como assim a Jane caiu? Estão boicotando? Não, é a luz lá na casa dela, gente. Pô, o trem não deu muito certo lá, não. Eu tinha destacado aqui, mas eu saí, lindo, do destaque. Eu acho que quando eu taquei, ele derrubou todo mundo. Beleza, estamos juntas, Carolzinha. E aí, Carol, compartilha com a gente também, né? Como é que. Conta um pouquinho da sua rotina, porque você também é uma mulher de rotina apertada e você teria todas as desculpas do mundo para não tirar esse tempo e dedicar esse carinho para você. Como é que é a sua rotina? Então, Nil, eu sou empreendedora, né? Eu trabalho, tenho meu salão, aí eu faço unhas, e eu digo que é bem complicado, assim, porque, assim, quando você trabalha em uma empresa, você tem horário para entrar, olhar, e horário para sair, né? E tem os dias que começa e os dias que termina. Já quando você trabalha com beleza e trabalha para você, é diferente. Porque às vezes assim, eu programo um dia para trabalhar, e às vezes não dá certo, aí no dia que eu não programei tá lotado. Às vezes eu começo muito cedo, começava de 7, 6h40 da manhã a trabalhar, às vezes vou até tarde da noite, às vezes não tinha horário para comer, aí eu vim aqui Hum, comer qualquer besteira para não passar mal, não ficar tremendo, né? E além desse trabalho, consumir esse tempo e ser desorganizado, eu também sou dona de casa, né? Tem que cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar de alimentação. E também sou voluntária, né? Trabalho com tempo integral. Então, assim, é bem apertado mesmo, muito apertado. daria para dar todas as desculpas para continuar com a vida que você tava e justificar que era por falta de tempo, que é o que a maioria das pessoas falam hoje, né? Mas mesmo assim você decidiu entrar no desafio. Por que que você decidiu fazer isso? Porque eu não estava feliz não com o meu corpo, não. Eu me olhava no espelho, eu me sentia a coisa mais feia do mundo. E entrar na roupa, e roupa toda apertada, ficava marcando a barriga. Aí eu, meu Deus, não tá certo esse negócio, não. Não tá certo. E tipo assim, eu já tinha tentado emagrecer outras vezes, eu conseguia. Só que eu não tenho autocontrole, eu não tinha autodomínio. Eu consegui emagrecer, mas da mesma forma que eu emagreci, eu engordava no outro mês. Porque eu não sabia dizer não à comida. Na minha opinião, eu tinha que comer porque eu tinha ali, lá em casa eu não ia ter no outro dia, então eu tinha que comer bem mesmo e comer à vontade mesmo. Então, eu não tinha autocontrole. Aí eu vi, né, a amiga Mona postando, tá ouvindo? Estamos ouvindo. Aí você viu a Mona postando. Teve uma ligação aqui. Ah, Aí eu tá. vi a amiga Mona Lisa postando, né, você, que inclusive eu ia entrar até no primeiro, mas quando eu fui falar com você já tinha fechado. Uhum. Falou, ah, não, fechou ontem e tal. Eu falei, mas eu vou esperar para o próximo. Eu não sabia nem o que era, mas eu gosto de desafios, né? Diferente de Mona Lisa, eu amo desafios. Só que eu entrei no desafio só com o intuito de emagrecer mesmo. E nessa correria que você tava, né? E que sua vida continua sendo a correria, e dezembro, que você disse que é o mês mais, até por trabalhar por conta e trabalhar com estética, uma correria maluca. Você entrou na segunda edição do desafio, entrou na terceira edição, mas você ficou com medo de não dar conta? Como você até comentou, né, do mês de dezembro, qual que era a sua expectativa? Na verdade, eu estava decidida a não entrar. Eu já ia cancelar a academia, porque eu sei como era dezembro. Aí em novembro eu já estava pensando, ó, em dezembro eu vou dar uma pausa da academia, não vou entrar no desafio, porque eu sei que eu só vou trabalhar. Vou trabalhar logo cedo e vou terminar até tarde da noite. Eu não vou ter tempo para essas coisas, né? Então, na minha cabeça já estava cancelado tudo. Eu ia tentar manter uma alimentação saudável com o que eu tinha aprendido no primeiro desafio que eu fiz. Ia tentar manter. Só que eu falei, depois, né, a gente viu que nossas amigas também têm entrado. Aí a gente falou assim, não, vamos entrar para ajudar elas também, uma incentivar a outra. Aí eu entrei, mas eu entrei sem fé de que eu ia conseguir dar o meu melhor. E pelo incrível que pareça, eu dei o meu melhor mais nesse mês corrido do que no outro. Olha que legal. E você achou que não fosse dar conta. Uhum. Tanto que, não, tipo assim, ó, meu dezembro já sei que é muito doido mesmo, muito apertado, e eu fiquei até emocionada.
Porque, gente, a Mona Lisa, a Mona Lisa e a Carol, né, elas moram pertinho, e foi muito gostoso porque elas entraram para poder ativar e agitar as amigas dela. Mas Carol já tinha decidido assim, mano, não dá, porque dezembro para mim é o pior mês. E ela disse que passava até mal, porque era um ritmo de trabalho tão acelerado, e eu me emocionei quando ela falou assim, ó, eu falei para as minhas clientes que nesse horário eu não posso atender, porque é o meu período de autocuidado, eu vou atender a partir desse horário e beleza, e tipo, deu pra fazer? Carol, você aprendeu a não só se controlar, mas até botar limite nas outras pessoas. Isso. Que antigamente eu achava que eu estava perdendo, né? Se eu fizesse isso, eu estava perdendo de ganhar dinheiro, né? Aí eu falei assim, mas eu tô ganhando dinheiro, mas e eu tô ficando aonde? Teve um dezembro que eu adoeci, eu fiquei internada, né? Minha pressão ficou muito alta, eu estava tendo tonturas, estava tendo tremores, estava quase desmaiando mesmo e fazendo as unhas das clientes, porque elas tinham que estar bonitas e eu, e eu elas. A sua saúde pode esperar. Eu que ficava para o último, né? Aí eu amei, eu digo que foi o melhor dezembro da minha vida, porque eu tinha horário para começar, eu começava de 8, que nos outros eu começava até de 6 horas da manhã mesmo. E eu tinha para terminar também, horário para terminar. Eu não extrapolei, às vezes eu ia até 10, 11 horas, não. Nesse eu terminava de 6, no máximo 6:30 da noite. Então, assim, eu consegui ter uma rotina, consegui ler livros que eu nunca tinha lido livro na minha vida, só na escola mesmo. E mesmo assim era uma tortura que eu pulava as folhas nos livros, né? Às vezes os professores mandavam fazer resumo, eu pegava, pulava uma folha e fazia um resumo de um final. Nunca li livro. E comecei a ler livros, comecei a ler a Bíblia direitinho todo santo dia. Comecei a ter uma rotina, comecei a agradecer, meu, porque eu era uma pessoa muito ingrata. Eu confesso isso. Eu já acordava o dia reclamando. A primeira coisa que saía da minha boca era reclamação. Ah, mas esse negócio tá aqui. Ah, mas isso aqui, assim. Então, era muito ingrata mesmo, eu confesso, né? Aí, o fato de eu começar a agradecer começou a abrir meus olhos. E eu me sinto uma pessoa mais grata. É um sentimento tão bom, tão gostoso você começar o dia agradecendo. É muito bom mesmo. Sensacional. Dá pra ver o olhar, o sorriso, é diferente, né? E de tudo que você aprendeu no desafio, que você participou aí, né, da segunda, da terceira edição, o que que você mais gostou no desafio? Eu tenho autodomínio, que hoje eu sei dizer não para comidas, né? Eu aprendi, um podcast que eu ouvi que eu nunca vou esquecer. Eu acho que de todos que eu ouvi, esse foi o melhor, né? Porque como eu tenho um problema com a alimentação, como eu disse para vocês outras vezes, né? Eu não sabia resistir à comida porque na minha cabeça eu não tinha quando eu era criança. Então, se agora eu tenho, por que eu vou deixar de comer, né? Aí eu tinha esse problema com a alimentação. Eu até falei da outra vez que eu não deixava sobrar comida, meu marido deixava comida, eu ia lá e comia, porque na minha cabeça, meu Deus, isso é pecado jogar comida, tem tanta gente lá fora que precisa, né? Então eu comecei a ter autodomínio. Eu saio com meus amigos, eu decido se eu quero comer, se eu não quero. Eu levo minha marmitinha, não tenho vergonha de levar minha marmita, né? Então, eu acho que o autodomínio me ajudou muito, foi um podcast que falou lá que a gente tem que saber o que realmente gosta, né? E abrir exceção para o que gosta, e se for necessário, nem precisa abrir exceção. Será que naquele dia é necessário mesmo, né? Aí eu aprendi que nem tudo eu gosto. Às vezes eu comia só porque eu estava lá com a galera comendo, tipo sanduíche. Eu descobri que eu não gosto de sanduíche, hambúrguer, eu não gosto de hambúrguer, pizza, eu não gosto de pizza. Então eu comecei a descobrir o que eu realmente amo, que enche meus olhos, né? Chega a ficar brilhando aquela vontade de comer. Então, eu só abro exceção para isso. E mesmo assim, não é todo o tempo que eu abro exceção. Parabéns. E aí, como é gostoso, porque o modo como você consegue controlar, né, a sua alimentação, quantas outras coisas na sua vida você percebeu que dava para controlar e às vezes estava, né, descontrolado. Então, o modo como você faz uma coisa revela como você faz todas as outras. Essa mesma disciplina que você está tendo com a sua alimentação, você vai aplicar em outras áreas da sua vida. E aí, muito legal, que bom que você sente que você evoluiu aí nessa área. E você achava assim que o que que você achava que você não dava conta? Você tem alguma outra coisa que você pensava assim, poxa, eu achava que eu não dava conta, mas olha a força, o tamanho que eu tenho. É muito do autodomínio, né? Não sei se tem alguma outra área que você acha que se destaca. Eu achava que eu também não dava conta, Nil, de fazer exercícios, né? Porque eu já entrei várias vezes na academia e eu não passava do segundo mês.
E Aí, tipo, porque você tinha a meta e você queria, mas não tinha decidido ainda, né? isso. E assim, muitas vezes, quando eu alcançava a minha meta do peso certo, aí no outro mês eu já não me sentia mais focada para continuar, porque na minha cabeça eu já tinha atingido. Aí depois começava a engordar novamente, né? Então, eu achava que eu não ia conseguir fazer exercício, eu achava que eu não ia conseguir fazer comidas saudáveis, né? Porque para mim é tão básico fazer o básico, um feijãozinho, um arroz, uma carne, todo dia comer a mesma coisa, ou então comer pão que é ali comprar na padaria, pedir um hambúrguer que chegar aqui na minha casa. Então, eu achei que eu não ia dar conta de fazer exercícios e manter uma alimentação saudável. Para mim era muito peso. E você provou pra você que dava pra fazer. Inclusive, tem ali umas marmitinhas prontas. Ah, que delícia, muito legal. Parabéns, você merece, não pare. Isso é um orgulho pra gente, como a Mara colocou aqui no chat, ó. Ouvir vocês está sendo inspirador. Vocês são inspiração mesmo. Vocês são carinha Nil Saudável. Eu fico muito feliz de perceber o avanço, o progresso de vocês. E só por curiosidade, nessas 2 edições do desafio que você participou, então você vai pensando assim, foram menos de 2 meses, se for contar o período do desafio, né? Quantos quilos você emagreceu? Eu entrei, eu estava com 67. Aí hoje eu me pesei, eu tô com 60,80. Quase 61. Perdi 6 Meu, quilos e gramas. parabéns. E já estão entrando Parabéns. já estão entrando nas minhas roupas, estão andando com esse short tudo folgado, me mostrando mesmo. Ai, que gostoso! Parabéns, parabéns, Carol. Você merece mesmo, mérito seu, do seu esforço, da sua dedicação. Eu tenho certeza que, assim como você está sendo inspiração para quem está aqui, o seu exemplo e a sua alegria em ter bons hábitos e querer carregar isso para a vida vai continuar sendo um bom exemplo para quem você encontrar aí no seu caminho. Muito legal. Muito obrigada, viu? Um Nada. beijo, minha querida. Fica com Jeová. E aí, Xuxa Jane conseguiu voltar? Será? Ah, Ela tá aqui, mas não sei se qualquer coisa, Jane, manda aí no chat se você vai conseguir, se a Luz colaborou aí com você, ou se vai deixar a gente na mão. a Luísa falou para chamar a mãe dela. Ai, cadê? A Nádia tá aí? Cadê? Deixa eu abrir aqui todo mundo para poder ver a carinha dela. Ah, a Nádia tá aqui, mas tá com a câmera desligada. Não sei se ela vai conseguir falar com a gente. Que a Luísa já foi e botou a mãe dela no fogo. Vai aí, fala, né, mãe? Fala, né, mãe? Muito legal. Gente, mas foi muito gostoso. Eu não sei se a Eriquinha tá por aqui. Não vi a. Eu vi assim que eu entrei, mas eu não sei se ela tá por aí agora. É, né, Lu? Ó, você é demais. Ah, tá instável, né, Jane? Não tem problema. Depois, ó, eu botando a Jane no fogo também. Depois eu pedi pra Jane gravar um vídeo. Porque foi inclusive com a Jane que eu aprendi que dava pra aparecer nos stories. A Jane, ela consegue gravar vídeo com maior facilidade, é maior legal. Depois vamos ver, Jane, vou te botar no fogo aqui, vamos ver se você grava um vídeo pra gente, pra você colocar no Instagram. Mas, meninas, foi muito legal, viu? Eu agradeço demais, assim, o fato de vocês terem se proposto, né, a fazerem o melhor por vocês. Inclusive, é algo que a gente valoriza muito dentro do Desafio Nil Saudável. Pelo jeito ela precisou sair, né, a Eriquinha? Não tem problema não, depois a gente fala com ela. Deixa eu remover o destaque aqui. Pronto. Então, ó, voltando, né, gente? Principalmente assim, pensando aqui, quem é aluna Nil Saudável, a gente reforça muito a importância, né, de a gente estar num grupo aliado com outras pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente, né? De não só estabelecer metas, mas se esforçar para alcançá-las pelo poder da decisão. Então, tem até uma premiação que a gente dá para as alunas que estão ali comprometidas com o resultado. Então, depois eu vou até passar para vocês, né, lá no nosso grupo, as duas mulheres maravilhosas que ganharam. Tem uma mentoria de automaquiagem com a Frádila, que é uma das alunas, que, como um presente, deu. Que engraçado, eu fiz assim no Instagram e apareceu um joinha. Mas para quem, voltando, né? Para quem é aluna da comunidade Nil Saudável, né? E do desafio Nil Saudável, a Frádila, que trabalha com automaquiagem, né? E ela faz mentoria de automaquiagem, ela presenteou porque um dos focos
dessa edição do desafio era a gente trabalhar o autocuidado. Foi muito legal, porque durante toda a edição do desafio, as meninas foram fazer sobrancelha, fazia unha, mandava foto de unha pintada. Foi aquele astral positivo mesmo para a gente aprender a se cuidar, porque a gente não consegue dar para o outro algo que a gente não tem. Então, foi muito legal perceber, e uma pessoa assim que recebeu um destaque maravilhoso, e eu fiquei muito, muito feliz e muito honrada. Eu nem sei se ela tá aqui com a gente, porque eu não consigo visualizar a telinha de todos, né? Porque eu tô aqui como destaque, mas alguém que eu vi ali, ó, fez a unha, se cuidou, se amou, mostrou que dava para ser ainda melhor, que eu achei muito bonito, foi a Gi. A Juliane foi, eu achei muito, muito sensacional a atitude dela, que ela, inclusive, cuida da mãe, né? Tem, assim, meio que abriu a mão da vida para poder cuidar, né, de parente que estava ali precisando de suporte e tal, e vivia em função de todo mundo. Começou a fazer atividade física, começou a se cuidar, começou a acordar cedo, ter rotina. Voltou a fazer a unha, fez cabelo. Ela falou que adiava 2, 3 meses de fazer o cabelo, de fazer a unha. Agora não, bonitinho, tá lá se cuidando. Então, como uma forma de valorizar esse carinho e esse autocuidado que ela teve, a Gi foi a nossa premiada para mentoria com a Frádila. E eu fico muito, muito feliz. Eu tenho certeza que ela vai amar, porque se ela já está aprendendo cada vez mais a ter amor por se cuidar, essa mentoria com a Frádila vai ser excelente, porque ela vai aprender a fazer isso da melhor forma possível. Olha que bonitinho a Lu, ó. Eu fui na manicure depois de 3 anos. 3 anos. E voltou para manicure. Então, o desafio não é só sobre você emagrecer. Isso acaba sendo uma consequência. Porque quando você se ama e você se cuida, o resultado vem. O resultado é consequência inevitável. E a gente fica muito feliz de perceber essa evolução nas mulheres e como elas estão mais lindas e com a autoestima lá em cima. E como disse a Carol, né? Meu corpo tá ficando muito legal e eu tô fazendo questão de mostrar isso mesmo, porque eu tô feliz comigo, eu tô me sentindo realizada. É essa sensação gostosa que a gente tem que ter. E aí, como uma mentoria, porque uma das premiações para quem tem o maior, ali a gente percebe o movimento gostoso no grupo. Todas as meninas, por mim, eu falo, eu gostaria de dar mentoria para todo mundo, porque eu vejo o movimento das meninas mesmo em se cuidar, mas eu percebi, né, um esforço e um destaque muito grande, principalmente no compromisso público, porque o compromisso público é uma forma clara de a pessoa revelar para o mundo que ela está se esforçando em fazer alguma coisa por ela e se inspirar e inspirar outras pessoas. E alguém que eu percebi, assim, o compromisso público muito, muito constante, foi muito legal a gente perceber isso e como um presente, né? São 2 mentorias comigo aí durante esse mês. É um presente no valor de R$ 500, né? Cada mentoria comigo tem um valor de R$ 250. E na mentoria a gente trabalha muito forte, principalmente a questão emocional, que é a base para você construir qualquer coisa na sua vida. E quem já fez mentoria comigo sabe que dói, mas é bom. É um dor, tipo, vamos progredir. Foi a Damaris. A Damaris foi sensacional, assim, o destaque dela como a pessoa que estava ali empenhada e indo para academia com as amigas e vamos no movimento aqui, posta prato. Eu fiquei muito feliz com o progresso dela. E aí ela vai ser a pessoa premiada com essa mentoria, com esse acompanhamento personalizado, individualizado. Vai ser muito bacana a gente perceber também o progresso dela. Então, você quer estabelecer meta para sua vida que dá resultado tão incrível quanto dessas mulheres aqui tiveram? Primeiro, toma a decisão. Essa é a melhor forma de você garantir que suas metas vão funcionar, porque você vai estar num ambiente onde as pessoas estão querendo a mesma coisa que você. Isso pode favorecer e acelerar muito o seu processo. Inclusive, esse é o motivo da gente criar a comunidade New Saudável agora no dia 1º de fevereiro. Então, se organiza, presta atenção, vocês que estão aqui no Instagram, se organiza, para de ficar gastando dinheiro com besteira, para de ficar gastando dinheiro com iFood, para de ficar gastando dinheiro com saidinha, para de gastar dinheiro com cerveja, se organiza, porque vai ser muito legal. Não fique estourando o limite do seu cartão, não, porque vai ser muito bom você fazer esse investimento e ter resultados tão maravilhosos quanto essas mulheres tiveram. E o que você vai ganhar com isso? Autoestima, sensação de superação, uma vida mais saudável. Você não vai sentir esse monte de dor que você está sentindo aí. Vai conseguir emagrecer como resultado de você aprender a cuidar de você, que isso é o mais importante, tá? Gente, a gente até estourou o tempo que eu estava prevendo para a live, mas presta atenção aqui, porque a informação é importante para vocês e até para as alunas também. Que até já nem minha voz está aguentando mais.
Ai, que legal, Lu colocou a última vez, tinha sido no casamento que ela fez a unha, agora ela foi pra Assembleia, ela não pretende parar. Parabéns, Lu, você merece, não pare, continue fazendo melhor por você. Mas, gente, eu falei pra vocês, olha como, né, como eu gosto de conversar, pra quem é minha aluna já sabe disso, vocês que estão aqui no Instagram também já sabem, porque eu tenho mania de falar mesmo. Eu falei pra vocês de um xixi até dar risada, gente, porque eu não gosto incontrolável. Eu falo, não, eu fiz até um roteirinho mental aqui, bonitinho do que eu ia fazer, mas estourou meu tempo. Só que eu ainda tenho primeiro ponto, né, para você conseguir, porque eu falei lá atrás. Primeiro ponto para você conseguir ter metas de sucesso e alcançar essa meta não é só querer, é decidir. Isso ficou claro para vocês, né? Se você não decide, se você fica só no querer, está se comportando igual criança na frente de loja, de brinquedo, na frente da ReHap. Já imagina isso. Quando você diz que quer algo, mas você não decide, você está sendo a criança na frente da loja da ReHap que está esperneando e quer levar tudo, mas no final não quer, não tem como pagar aquilo. Porque a pessoa que é adulta, ela escolhe as brigas que ela tem que comprar, inclusive as brigas com ela mesma, e ela tem a decisão e está disposta a pagar por isso. Então, toda vez que você estiver sentindo aquele negócio dentro de você, a criança aqui gritando, toma as rédeas da situação, seja adulto e faça valer a sua decisão, tá? Faça valer a sua decisão, seja adulto. Mas esse era só o primeiro. Eu ainda, gente, tenho mais três passos, porque eram 4 passos para você conseguir ter meta de sucesso. Mas eu não vou deixar vocês na mão, eu garanto que eu vou passar esse conteúdo. Vamos fazer assim, ó. Hoje é segunda, né? Amanhã eu tô voltando para casa. Terça, amanhã, tá? Quarta e quinta eu tenho serviço voluntário, vou ficar o dia inteiro. Quarta-feira eu vou para uma construção lá em Angra e quinta-feira eu vou para o Grande Rio. Na sexta-feira, não vou deixar de passar matéria para vocês, porque tá fantástico. Porque, ó, tem mais 3 coisas que você precisa fazer além de decidir, porque decidir é só o primeiro passo para você conseguir ter metas de sucesso para 2024, tá? Entre essas 3 coisas, tá você saber dividir o boi em fatias. Você fala, meu Deus, para quem é vegetariano até dói, né? Mas calma, gente, respeitando os vegetarianos, porque eu também já fui 16 anos, só voltei a comer carne porque né, foi necessário. Mas enfim, você tem que aprender a dividir o boi em fatias, tá? E aí, como assim? Vou te explicar. Na sexta-feira, eu vou encaixar um horário aqui direitinho, vou fazer isso na parte da manhã, me comprometo a fazer na parte da manhã. Depois de eu cumprir minha rotina matinal, deixa eu pensar. Porque eu já vou sair daqui com esse negócio organizado. Marcar para as 9 da manhã. 9 não, 8h55. Eu vou dar 5 minutinhos para a gente trocar uma ideia e eu começo o conteúdo. Mas 8h55. Então, ó, pode marcar na sua agenda. Sexta-feira, 8h55, eu me comprometo a passar o restante da matéria, tá? Que vocês vão gostar, gente. Mais 3 passos além da decisão para você organizar bem a sua vida e organizar bem as suas metas. Beleza? Combinadíssimo? Então, ó, pensa bem. Além da decisão, você precisa saber das outras coisas para você conseguir organizar aí sua vida e fazer com que suas metas saiam do querer e vão para a decisão, e aí depois da decisão tem esses outros 3 passos. E vai ser bem fácil de entender, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre uma ferramenta fantástica para você fazer isso, que é a ferramenta Smart. E aí vai ser até como uma aula bônus aí para vocês conseguirem ter o conteúdo completo, tá? Gente, se essa live fez sentido para vocês, vocês que estão aqui no Instagram, Ivanilde, eu vou me esforçar para ser mais cedo. Eu vou colocar vamos fazer o seguinte, eu vou colocar lá uma enquete no Instagram. Vocês vão lá, votam, porque aí a gente vê o horário, tá? Vê o horário que seja melhor para todo mundo. Para garantir que a gente vai fazer um negócio legal na sexta-feira, eu passo a informação para vocês. E vocês que estão aqui no Instagram, salva a live, dá para vocês reassistirem. Curte, compartilha, né? Manda para geral aí, porque nessa outra aula que a gente vai fazer, vai ter muito insight legal também. E aí, vocês que estão aqui, né, no Zoom, e vocês que estão no Instagram assistindo a aula, que vocês assistiram ao vivo, pega uma frase que para vocês foi interessante, foi relevante, que fez vocês raciocinarem, deu um insight legal. A live vai ficar salva. Coloca lá essa frase que para vocês foi interessante, e aí eu vou pegar a melhor frase e vou criar um post para a gente poder incentivar as pessoas a criarem metas de sucesso para esse ano, beleza?
Então, ó, vocês que assistiram a live, e para vocês que estão no Instagram, encaminha depois, salva para vocês assistirem depois, encaminha a live, vai ser bem legal, tá? Gente, muito obrigada. Foi excelente estar aqui com vocês. Para os alunos que não puderam assistir a aula ao vivo, coraçãozinho tranquilo, porque a gente vai deixar a live disponível para vocês lá no YouTube, tá bom? Um beijo, fiquem com Jeová Deus e que ele continue ajudando vocês a não só ficar pensando em querer fazer algo, mas decidam fazer algo até para vocês conseguirem devolver, a gente conseguir devolver um pouquinho de tudo aquilo de maravilhoso que Deus faz por nós. É importante a gente conseguir ter saúde. Então façam isso, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Jeová.